Por quê? Porque a humildade é uma chave que abre a porta que os arrogantes fecharam. A humildade promove. Vai ter lugares vai ter pessoas que têm muito talento, mas tem pouca humildade. Vai estar no mesmo nível. E vai ter gente que não tem muito talento, mas tem muita humildade e Deus promove. Não, por que fulano foi? Eu tenho mais que ele. Você tem mais que ele, mas o coração dele é melhor do que o seu. E a Bíblia diz que ao soberbo Deus abate. E ao humilde Deus exalta. A exaltação, a chave da exaltação, a exaltação é uma porta. E o nome da chave se chama humildade. A humildade, então, de fato, ela continua sendo, não só para o cristão, mas para o ser humano, ela continua sendo um dos principais fatores que todo ser humano deve carregar. Tem que ser humilde em todo momento. O talento abre porta, mas só a humildade mantém portas abertas. Com talento você vai longe, com talento você vai rápido, mas com a humildade você vai mais longe. Jesus falou assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde. Mansidão e humildade caminham juntos. Você pode ser o maior de todos, mas se você não é humilde, você é o pior de todos. A humildade é a irmã da gratidão, irmão. Quanto mais humilde você for, mais você tem que expor isso. As pessoas precisam olhar para você e enxergar, porque Cristo, Jesus, quando veio à Terra, a liderança de Jesus não foi só para gerar cópias, foi para inspirar pessoas. O maior líder é aquele que inspira pessoas. Uau. E uma das coisas que Jesus mostrou sobre a questão da inspiração é a sua humildade. A humildade atrai, irmão. É bonito demais ser humilde. Quando você chega em lugares que as pessoas estão armadas, a humildade é uma chave que vai quebrando qualquer bloqueio. Quando você assusta que não, você está sentando em mesa de rei. Como aqui que eu tô fazendo aqui? A humildade te levou lá. Ela é um elevador, né? Quem é humilde não desce, quem é humilde só sobe. Todo cara que soberbo, que cresceu demais, a soberba governou seu coração, ele caiu. Lúcifer caiu. Nabucodonosor caiu. Saul caiu. E todo cara que foi humilde, Deus colocou ele lá em cima. José humilde, Deus levantou. Jesus foi humilde, até a morte se levantou. Então a humildade é uma chave. Guarda isso. Os irmãos de Davi tinham aparência de rei, nome de rei, jeito de rei, estilo de rei, mas não tinha o coração de rei. Já o Davi não tinha aparência de rei, não tinha nome de rei, não tinha jeito de rei, mas tinha um coração. Tanto que Deus falou, não atente para a aparência. Eu olhei primeiro pro coração. Porque a humildade não tem a ver com o que você tem pro lado de fora. Porque hoje, eu sei que talvez alguém vai ficar chateado que eu vou dizer, mas eu acabei descobrindo que tem um monte de pobre que também é soberbo. Que a gente acha que não, fulano é rico e é soberbo. Não. Tem muito pobre que é soberbo. E outra coisa, as pessoas falam assim, nossa, dá dinheiro pra ele que você vai revelar quem ele é. Dinheiro não revela quem você é, não. Fama não revela quem é você, não. Então entrega poder pra ele que vai revelar quem ele é. Poder também não revela quem você é. O que revela quem você é a oportunidade. Traz a oportunidade pra ele. Pegando. Ué. Uau. Não, o poder vai revelar quem ele é. Não. É a oportunidade. Talvez tem gente que o poder não seduz, mas a oportunidade... Yes. Entende? Então a oportunidade vai revelar se o cara é de bom caráter, se o cara é de verdade ou de mentira, se o cara é honesto ou não. É a oportunidade. Entrega a oportunidade na mão dele, ele vai revelar o caráter dele. As pessoas acham que a verdade... Porque assim, hoje tem muita gente falando... Posso falar isso? Vai. Tem muita gente falando verdades públicas e vivendo mentiras ocultas. Em algumas igrejas a gente tem que pregar salvação para quem é ímpio e libertação para quem é crente. Meu Deus. Um monte de gente pregando sobre libertação, mas ainda não foi liberto. E aí, tem mais gente presa na rua hoje do que dentro das cadeias, dentro das penitenciárias. Porque a maior prisão não está no corpo, a maior prisão está na mente. A maior prisão não está no corpo. A maior prisão está na mente. Está na mente. Entende? Então a ideia de Deus não é te libertar por fora, é te libertar por dentro. E Deus não quer libertar você do pecado, Ele não quer libertar você da masturbação, da prostituição. Deus só quer libertar você de você mesmo. Porque se Ele libertar você de você mesmo, nenhuma outra prisão é capaz de te deter. Entende? Jesus não é o homem do cadeado, ele é o homem da chave, mano. Ele não te achou livre pra te fazer preso. Yes. Ele te encontrou, foi preso pra te fazer livre, cara. O gadareno tava preso. A Bíblia diz que eles... Posso falar isso? Vai. Colocava correntes nele, a Bíblia diz que ele arrebentava correntes. Então ele tava livre. Não. Ele arrebentou as correntes, estava lá de fora, mas não conseguiu se safar das prisões que estavam do lado de dentro. Ele arrebentava a corrente e ainda continuava preso. Ele quebrava os grilhões e ainda continuava preso. Aí um dia Jesus chegou e a Bíblia diz que ele saiu correndo, porque a Bíblia diz que ele vivia entre sepulcros. Sepulcro não é lugar de coisa morta? Sim. Então, todas as vezes que você está aprisionado, a primeira coisa, você só vai ficar perto daquele que já morreu. Quando Jesus desceu do barco, ele saiu correndo para Jesus. Ele estava perto dos mortos, perto dos sepulcros. Sim. Quando Jesus desceu do barco, ele saiu correndo para ele. Por que ele correu para Jesus? Porque ele estava perto dos mortos. Quem apareceu? A vida. O problema, Yang, não é você estar no ambiente, o problema é quando o ambiente está dentro de você, mano. Você pode estar num lugar onde está cheio de gente depressiva e você continua alegre. Você pode estar num lugar onde está gente querendo suicidar e você querendo viver, ué. Não permita que o ambiente que está em sua volta contamine o seu interior. Mas permita que a graça que está no seu interior transforme o ambiente onde você está inserido. Não deixe o exterior influenciar no interior. Você vai roubar a sua alegria. E quando você perde a alegria, você perdeu o vinho da graça.
Davi falou, Senhor, torne-me a dar a alegria da sua salvação. Não tem como ser salvo e não ser alegre. Eles falam que santidade tem a ver com a aparência de rosto fechado. Isso é besterol, irmão. Santidade não tem a ver com a sua aparência. Santidade tem a ver com a sua essência. Por isso que santidade sem caráter é hipocrisia. Só tem uma maneira de você ser parecido com Deus. Ele não falou, seja glorioso como eu sou glorioso. Ele não disse, seja rico como eu sou rico. Ele não disse, seja grande como eu sou grande. Mas está escrito, seja santo. Como eu sou santo. Santidade é o padrão que Deus estabeleceu para a igreja. Você pode ter posição, mas se não tiver santidade, você está fora. E santidade não é um desejo, santidade é um chamado. E ele vos chamou para a santificação. Se tiver 3 águas, uma água suja, uma água mais ou menos, uma limpa, qual que você vai usar? A limpa. Deus também. Yes. Sede santos como eu sou santo. É isso aí. Quer ser parecido com Deus? Seja santo. A maior prova que você demonstra que ama a Deus não é carregando a Bíblia. A maior prova que você ama a Deus não é você entregando dízimo e oferta. A maior prova que você ama a Deus é você ser santo. Yes. Porque a santidade é um nível de renúncia. E dá para ir mais fundo? Vai. Quando você obedece, Deus te promove. Quando você desobedece, Deus te remove. Quem desobedece, Deus remove. E quem obedece, Deus promove. Algumas pessoas Deus vai se esconder para não perder eles. E outras pessoas, eles mesmos vão se esconder porque o pecado foi uma areia movediça. Eles atolaram tanto que o pecado escondeu eles, sumiram. E o pecado é tão grave que o pecado fere a santidade. O pecado é o câncer da alma. O pecado é o que atrasa as promessas. O pecado é o que te faz andar para trás. E a santidade é o que te faz voar, andar para frente. A santidade te faz andar para frente. Olha, olha só, a Bíblia diz, chama ele de Espírito Santo. Por que é o Espírito Santo? Porque Jesus é um noivo. Sim. Quando Jesus subiu para o céu, ele não deixou um livro para nós, ele deixou uma carta de amor. O noivo deixou a carta de amor. Se você quiser saber qualquer coisa sobre o noivo, vai para a carta. A carta é para revelar o coração do noivo. Quer saber sobre o noivo? Vai para a carta. O mundo inteiro está aguardando a Terceira Guerra Mundial, é ou não é? Sim. A igreja não aguarda a Terceira Guerra Mundial, a igreja aguarda um casamento. O noivo está vindo. A igreja não aguarda uma guerra, a igreja aguarda um casamento. O noivo está vindo. O noivo está vindo. E detalhe, você já viu que quando a noiva está entrando, você já viu a noiva entrar sozinha? Jamais. Não. A noiva vai vir trazida por alguém. Sempre acompanhada. E alguém de um caráter que a noiva confia. Sim. Quem vai conduzir a noiva é o Espírito Santo. Uou. Só que Meu quando Deus. a noiva tá vindo de lá pra cá, no casamento do Ocidente, que é o nosso, o noivo vem primeiro. E quando a noiva tá vindo, o noivo não fica esperando ela aqui. Ele volta para encontrar com ela. Você tá aí? É o encontro. Você tá aí? E eles se encontram aonde? Não é lá na porta da igreja. Não é no altar. Eles se encontram aonde? No meio. No meio, o noivo vai lá, abraça a noiva e conduz ela de volta ao altar. Quando a última trombeta soar, Jesus não vai descer no Brasil para buscar a igreja. Ele virá até as nuvens, até a metade. A igreja subirá até a outra metade. Nós encontraremos com ele nos ares e ele nos levará para a Nova Jerusalém. Jesus vem. O cristão, ele deve ter, Jackson, sempre essa consciência de que cada dia que passa o noivo está mais próximo. Yang, a maior tragédia é quando eu sirvo a Deus com medo de ir para o inferno. Olha o peso dessas palavras. A maior tragédia é quando eu sirvo a Deus por medo de ir ao inferno. Porque quando você serve a Deus com medo de ir para o inferno, significa que você está cego a ponto de não enxergar a luz do caminho dos céus. Ao invés de você focar em preocupar de ir para o inferno, você só tem que amar a Jesus, porque através do amor dele é o caminho que te levar para o céu. O amor de Jesus é um elevador para te levar às alturas. Eu não tenho que ter medo de ir para o inferno, não é? Porque na cruz, Jesus não foi para a cruz por causa de medo. Ele foi para a cruz por causa do amor. Eu não tenho que ter medo de ir para o inferno, não. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu tenho que ir feliz porque eu estou indo para o céu. Se a trombeta só agora, bora, maranata. Mas muita gente serve a Deus com medo de ir para o inferno. E quem serve a Deus com medo de ir para o inferno é porque não tem certeza da sua salvação. Meu Deus. Porque quando você tem certeza da salvação, é um passaporte. Quando você vai viajar, eles querem o documento. Sim. O documento é a prova que você é uma pessoa legal, que mostra a sua identidade. E hoje no Brasil nós estamos com problemas sobre identidade. É por isso que tem muita gente copiando as outras. Porque a cópia só faz você esconder o original. Porque Deus não trabalha com plágio. Sim. Ele trabalha com o original. Só que enquanto você não souber o que funciona na sua mão, você vai desejar aquilo que está funcionando na mão dos outros. E vai ter coisa que vai funcionar na mão dos outros que não vai funcionar na sua mão. E vai ter coisa que vai funcionar na sua mão que não vai funcionar na mão dos outros. É por isso que quem não tem autenticidade sempre vai pegar emprestado.
Quem não tem autenticidade sempre vai pegar emprestado. Porque quando o conteúdo acaba, você começa com as polêmicas. As polêmicas é só para substituir o espaço que o conteúdo falhou. Não tem mais conteúdo, vamos colocar polêmica. Entende? E no reino de Deus, os discípulos um dia estavam brigando para ver quem era maior do que o outro. É a briga mais imbecil que existe. Porque quando você luta para ser maior do que os outros, revela que você é menor do que todos. Não te chamou para ser maior, não é? Aí os discípulos brigando. Quem é maior? Quem é maior? Jesus falou assim, ó. O maior no reino é quem serve. Você já viu as pessoas brigam por causa de público? Você nunca vai ver ninguém brigar para servir. Você não vai ver ninguém brigar para servir. Eles brigam por causa do microfone, eles brigam por causa do púlpito, eles brigam por causa da massa humana, mas ninguém briga para servir. E o lugar maior no reino não é quem prega. O lugar maior no reino não é quem canta. O lugar maior no reino é quem serve. O maior lugar no reino é o lugar de quem serve. É isso aí. Porque Jesus foi o maior de todos e foi o maior servo de todos. Serviu com sua habilidade, serviu com a sua presença, serviu com a sua sabedoria, serviu com a sua cura. Chegou na hora que ele falou, quer saber? Vou servir com a minha vida. Quem não serve para servir não presta nem para viver. Meu Deus. Servir não tem a ver com as suas habilidades, tem a ver com o seu coração. Servir é o seu chamado, irmão. Servir é a oportunidade que Deus te dá de voltar à mesa. Servir é Deus te movimentando. Entende? Então líder não é aquele que manda, líder é aquele que serve. Que serve. Se tá mandando é porque não é líder. O líder não manda, né? O Ele líder serve. não diz vai, o líder diz vamos. Vamos, boa. Vamos juntos. Isso aí. Por isso que a maioria das tempestades, Jesus falava assim, ó, vamos pro outro lado. Não é? Isso aí, forte isso aí. Jackson, eu tava lendo essa semana, cara, e eu fiquei, assim, muito impactado com a história de Enoque, né? Como pode um homem sendo homem virar tão íntimo e próximo de Deus, ao ponto de Deus olhar para esse homem e dizer, ó, você está mais aqui do que lá, então fica aqui comigo. Isso aí. E tomou para si. Cara, olha, andar com Deus é um mistério, porque quando você anda com Deus, você já percebeu que a intimidade é um negócio maluco? Sim, Quanto mais próximo da pessoa, mais as características da pessoa você tem. sim. Se aproximou demais, você começa a ter as manias da pessoa, o jeito da pessoa, porque vocês estão íntimos demais. E a vida de Enoque é extraordinária, porque a Bíblia diz que ele andou com Deus, ele decidiu andar com Deus, ele não foi obrigado, ele que quis. Andar com Deus não é obrigação, é uma decisão. Deus não vai te obrigar a andar com ele, não. E aí a gente fala o quê? Ah, que Jesus andava com prostituta, que Jesus andava com beberrão. Não. Jesus não andava com beberrão, não. Era eles que andavam com... Foi eles que teve a oportunidade de andar com Jesus. Foi Jesus que andava com eles, não é? Foi eles que vocês não estão aqui. E aí é lindo, né? Que Jesus andou com mau caráter, mas não foi mau caráter. Jesus andou com ladrão, mas eles andaram com Jesus e Jesus não pegou o caráter deles. Ele estava próximo de... Entende? A falta de mau caráter dos outros não vai determinar o seu. Você pode estar do lado de gente desonesta e você continuar honesto. Porque a luz é para refletir no escuro, irmão. Não na luz. A luz reflete no escuro. É isso aí. Esse é o papel da igreja, né? Luz do mundo. É isso aí. É melhor ser um palito aceso do que um farol apagado. É melhor ser um palito aceso do que ser Cada vez que ele vem mais. É melhor ser um palito aceso do que um farol apagado. Por quê? Por quê? O farol pode ser grande, mas se ele não ilumina, não serve pra nada. Porque no escuro, um palito pode fazer você se tornar referência. Acendeu ali, acendeu aqui, acendeu ali. E sabe o que é o mais lindo de tudo? Que a fogueira, ela é acesa com palito. Deus pode estar usando você como um palito para acender corações apagados. Por isso não questione se você é pequeno ou o menor de um ambiente. Você pode ser uma referência nesse ambiente. Uau. É isso aí. É isso aí. E referência não é grande, não. Referência é pequena, cara. Mas te dá direção. Cara, Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, não sou? Yes. Só que todo caminho precisa de um mapa para chegar até ele, sim ou não? Sim. E todo caminho, quando você está nele, você vai encontrar algumas placas para direcionar a direção do caminho. Yes. Então, o mapa para o caminho é a Bíblia. Interessante. O mapa para o caminho é a Bíblia. E nós não somos o caminho, mas Deus pode nos usar como placas. Porque a função da placa é só apontar o caminho. É isso aí. A sua função no seu Instagram não é para mostrar seu corpo, não é para mostrar sua beleza, é para apontar Jesus. As pessoas precisam olhar para você e não enxergar você. As pessoas precisam olhar, my God, enxergar Jesus através de você. Você não é o caminho, mas Deus pode te usar como uma placa, apontando para o caminho. Porque o centro do evangelho não é você. O centro do evangelho não é a sua denominação. O centro do evangelho não é o seu conhecimento. O centro do evangelho é Cristo. Só que hoje a gente tá brigando por causa de placa, tá brigando por causa de espaço, e a gente tem que tocar a cidade. Porque senão fica guerra de tronos. Cada um querendo ser maior que o outro. E a Bíblia diz que o reino dividido não prospera. Por que as igrejas não prosperam? Porque estão divididas. Divididas.
E a divisão é resultado de um coração divisor. E quem divide é Satanás. Quem divide é Satanás. Por isso que na multiplicação dos pães, Jesus não dividiu os pães. My God. O texto diz que ele partia. Partir vem de impartir, de compartilhar. Por que ele não divide? Porque toda vez que você divide, você quer a maior parte. Mas toda vez que você compartilha, as partes são iguais. Nunca divide nada. Porque toda vez que você dividir algo de Deus, pode ficar tranquilo que alguém vai dividir algo que é seu. O que é de Deus não se divide, se compartilha. Na mesa de Deus ninguém passa fome. Quando ele te chama pra sair, ele paga a conta. Ninguém passa fome na mesa de Deus. Deus não trabalha com divisão. Não. E acaba que quando acontece a divisão, começam as guerras. As tribos começam a entrar em guerra porque a divisão. E Deus não é tribal, Deus é global. Não podemos estar divididos, irmão. Engraçado, quando Jesus está na mesa, que ele pega o pão e parte, o primeiro pedaço que ele entrega para Judas. Sim. Ele partiu o pão e entregou para Judas. Se ele entregou para Judas, tem 2 pontos. Primeiro, Judas não está longe. Se ele entregou para Judas, Judas não está longe. Está perto. Está perto. Segundo, Jesus declara: o que vai me trair, põe a mão no meu prato. Para colocar a mão no seu prato, também não pode estar longe. Tem que ser muito íntimo. Então, às vezes, você está achando que o Judas é quem está distante. Ele pode estar mais perto que você. O Judas está mais perto de você do que você dele. Isso é pesado. O Judas está mais perto de você do que você dele. E você só vai saber quem é o Judas, não é quando ele entra. Você só vai saber quem é o Judas quando ele sair. Porque todo Judas, antes de sair, ele vai deixar um sinal. O Judas foi lá e beijou ele. É um beijo mais frio da humanidade, sabia? É o beijo mais frio. Não tinha calor humano, não tinha calor. E aí ele beija Jesus, só que ele não vem de Jesus, ele vem de uma informação. Quem é o beijar ele? Precisa dar um sinal para revelar quem ele é. Porque Jesus era tão humilde que era parecido com todos. Meu Deus. Eu tenho que beijar pra você saber quem ele é. Senão você vai matar Pedro achando que é Jesus. Vai matar Tiago achando que é Jesus. Vou mostrar pra vocês quem ele é. E ele não tem indumentária de rei, não. Deixa eu ficar calado, senão vocês vão acabar me batendo. É porque hoje as pessoas estão chegando numa panca muito grande e não são ninguém. E Jesus, muito simples. Já para quê? Para se fazer homem, deixa fazer homem como todos são. Eu não quero vir com ouro, com prata. Quero vir simples para todo mundo saber, ó. É como nós. Entrou em cima de um jumento. Teve que beijar ele para falar quem ele era, gente. Poderia chegar num cavalo uma vez num jumentinho simples. Essa do jumentinho é boa, né? Porque o jumentinho... Vou falar essa do jumentinho é boa. O jumentinho tá preso e Jesus falou com os discípulos: vai lá e solta ele. E se alguém perguntar, fala assim, ó: Jesus mandou tirar ele porque precisa dele. Não sei quem prendeu e não sei onde ele estava preso, mas Jesus falou assim: ó, eu preciso dele. A palavra para alguém agora. Não sei onde você está preso, nem sei quem te prendeu. Meu Deus. Mas Jesus está dizendo: eu vou te soltar que eu preciso de você. Só que eu não preciso de você preso, eu preciso de você solto. Eu preciso soltar você do seu passado, eu preciso soltar você das suas dívidas internas, eu preciso soltar você das suas condenações. Eu preciso de você, mas solto. Foi lá e desamarrou. Desatou, né? Desprendeu. Trouxe o jumentinho. Gente, jumento carrega o quê? Carga. Carga, sim. Sim ou não? Sim. A carga mais leve que um jumento carregou na história... Meu Deus. Foi Jesus. Peguei. E a carga mais pesada que um homem conduziu foi a cruz. Uau. Então, é a única vez na história da humanidade que um jumento conseguiu carregar um cordeiro. Uau. A única vez na história que um jumento conseguiu carregar um cordeiro. Um cordeiro. Meu Deus. Gente, a voz de Deus é tão profunda que a Bíblia diz que a Eva estava viva e ouviu a voz da serpente e morreu. A Eva estava viva, ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro estava morto. Ouviu a voz de Cristo? Quem que você está ouvindo? Cara, forte. Quem te gera vida? Ou quem te... My God. Para de querer ouvir todo mundo, irmão. Seja seletivo. Porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz e não a carne. Porque nem todo mundo que fala aos seus ouvidos pode falar ao seu coração. Vai ter pessoas que vai falar aos seus ouvidos, mas você precisa ser seletivo, porque vai ter gente que você precisa separar para falar no seu coração. Tem muita informação que é só barulho. Gostei. Informações que geram barulho é porque não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Isso aí. Não dá caminho, não dá direção. Ai, olha, eu já falei já, a minha irmã teve um problema de saúde, ela quase partiu pra eternidade, e um dia que eu fui visitar ela, eu voltei de lá e Deus me deu uma mensagem muito profunda sobre a questão de Eva. Você já percebeu que homem morre por causa de mulher? Você percebeu isso? Homem morre por causa Homem de morre por causa de mulher.
Se ela falar, tá terminado, eu quero me matar. Se não casar comigo, não casa com mais ninguém. Sim. Ué. Mas você já percebeu que mulher não morre por causa de homem? Sim. A mulher tem 10 filhos, o marido fala, tô indo embora. Ela, bye bye. Mulher não morre por causa de homem. Por que mulher não morre por causa de homem, mas homem morre por causa de mulher? Porque quando Deus formou a Eva, Deus tirou de dentro do Adão. Deus tirou a mulher do lado de dentro do homem e fechou com carne. Não está escrito que Deus preencheu. Está escrito que ele tirou e fechou com carne. Então ficou um vazio dentro do homem que só a mulher pode preencher. Então, a mulher não morre o homem não morre. A mulher não morre por causa do homem, mas o homem morre por causa da mulher. A mulher não morre por causa do homem, mas ela morre por causa dos filhos. Sim. Por que ela não morre por causa do marido, mas ela morre por causa dos filhos? Por quê? Porque o marido não saiu de dentro dela, mas os filhos. Então, o homem saiu de dentro de Deus. Yes. A mulher saiu de dentro do homem. Sim. E os filhos saem de dentro da mulher. A mulher morre por causa do marido? Não, ela morre por causa dos filhos. Uau. Por quê? O homem morre por causa da mulher, porque saiu de dentro dele. A mulher morre por causa dos filhos, porque saiu de dentro dela. Agora eu entendi por que Jesus morreu por causa de nós. Por quê? Porque saímos de dentro dele. O homem não é produto da ciência. O homem é uma ideia de Deus. Saímos de dentro dele. O homem é uma ideia de Deus. É. Por isso que a Bíblia diz que o homem é o sol e a mulher é a lua. José falou, eu sonhei com o sol e a lua e as estrelas. O sol é o pai, que é o luminar maior que governa o dia. Sim. E a lua é o luminar menor que governa a noite. Por isso que a aliança do homem é maior do que a aliança da mulher. Você já percebeu que o sol todo dia nasce no mesmo horário e se põe no mesmo horário? Sim. A lua não. Tem vezes que ela sai 7 da noite, tem vezes que ela sai 9 da noite. Quando ela atrasa é coisa de mulher mesmo. Faz parte. Mas você já percebeu que o sol não entra durante a noite, mas a lua entra durante o dia? Sim. Porque nós homens tem limite. As mulheres não. As mulheres resolvem a vida dela e não resolvem a nossa vida. Você já percebeu que as estrelas não aparecem durante o dia? As estrelas só aparecem durante a noite? Sim. Porque os filhos são mais apegados quem? A mãe. Quando um menino machuca, qual é o primeiro nome que ele grita? A mãe. A da mãe. Sim. Agora, engraçado. O sol não aparece durante a noite, mas a lua aparece durante o dia. Mas a lua não brilha. Por quê? Ela respeita o poder do sol. Meu Deus. Ela tá aqui só pra tô aqui só pra enfeitar o céu. Tô aqui presente. Mas não, você tá aí, eu não quero aparecer. E outra coisa, o sol todo dia nasce cheio e se põe cheio. A lua não. Ela tem fases. Tem dias que ela tá na minguante. Depois da minguante ela vai pra lua crescente. Depois da crescente ela vai pra lua nova. E depois ela termina na lua cheia. Na lua cheia a noite parece dia. Então, a lua representa a igreja. E o sol representa Jesus. Ele é o sol da justiça. A lua só tem o brilho por causa do sol. Vocês não estão aqui. Jackson, você falando sobre o sol e sobre a lua, eu fiquei pensando no universo. Porque o universo é uma perfeição. Tudo se encaixa. A ciência, quando vai estudar o universo, ela diz que se um planeta fosse centímetros para a esquerda ou para a direita, poderia não existir nada. O quanto o universo revela o poder de criação, o poder do Criador, chamado Deus, cara. Mano, assim, quando você pega a ciência e pega Deus, você entende que não é a ciência que gera ele. Porque Boa. A ciência é filha, mano. A ciência é filha. Ciência é filha. A Bíblia diz que ele é o pai da eternidade. Yes. Ele está acima da eternidade. A eternidade é filhote dele. Ele não cabe nela. Você está aí. A eternidade ela é limitada diante dele. Sim. Deus, ele é o para sempre. Antes que houvesse dia, eu sou. E sobre essa questão de orquestrar, Deus é o maestro do universo. Como pode o sol ter hora para sair e hora... Entende? Como pode... Deus, o mesmo Deus que faz do céu cair chuva é o mesmo Deus que do céu faz cair neve. Não tem como olhar para o universo e não reconhecer a obra de Deus. Quando eu olho para o céu, às vezes eu estou voando e vejo as nuvens, eu começo a chorar. E falo, a digital dele. Traduzindo, Deus é detalhe. Ele é perfeito. Deus é detalhe. Ele é perfeito. Tudo se encaixa. As estrelas no lugar certo. Cara... É uma loucura. É uma loucura. O que torna cada vez mais difícil você, por exemplo, entender um ateu, né? Um cara que não acredita em Deus. Que olha pra isso. Você pergunta para um ateu assim, você acredita nos faraós? Ele sim. Fala para mim sobre a historicidade de Faraó, de Ramsés, do Egito. Ele vai e fala assim, então os faraós estavam ali em mais de 500 anos antes de Cristo. Então tá bom, você já falou que tem Cristo, então você já... Você já acredita em Deus. Acabou, irmão. Agora, Jackson, tempo. Qual é a importância do tempo
na nossa vida? Como entender o tempo e como criar a consciência de que nós cansamos, mas o tempo não. Nós temos um tempo contado, mas o tempo ele sempre continua. Olha, as pessoas estão com o relógio no braço, mas estão fora do tempo. Yes. Elas carregam o relógio, mas estão atrasadas. Por isso que você vai ver que todo grande homem, ele carrega um relógio, porque para ele a vida é o tempo. É o tempo. Sim. Quem perde tempo, perdeu o propósito. Você já percebeu que Deus nunca vai te colocar em um lugar pronto, fora do tempo? Que tem coisa na sua vida que não aconteceu porque ainda não chegou o tempo? Porque Deus usa o tempo como um ventre para te formar. Deus usa o tempo para te mudar, moldar e te mover. MMM. O tempo muda, o tempo molda e o tempo move. A maior tragédia de um homem de propósito é quando ele perde tempo. E qual é o maior inimigo do tempo? A distração. A distração rouba o seu tempo. Quando você está distraído, você está perdendo tempo. Porque a distração é uma arma silenciosa. Você sabe que os relógios, os ponteiros são de tamanhos diferentes? Sim. O ponteiro maior marca o tempo menor. O ponteiro menor marca o tempo maior. Mas eles estão marcando um tempo, cara. E a questão não é o seu tamanho, é o tempo que você está marcando. Yes. O mais extraordinário é que os ponteiros se encontram no número 12. Sabia? Que é um alinhamento. É isso aí, porque biblicamente o número 12 é governo. Por isso que a mulher do fluxo sofre há 12 anos e a filha de Jairo tem 12 anos. Ele cura a mulher e ressuscita a menina. Ele está dizendo, eu tenho um governo sobre a doença, mas tenho um governo sobre a morte. Uau. Ele multiplica 5 pães e sobra quantos cestos? 12. Ele está dizendo, eu sou governo sobre a multiplicação. O ponteiro maior marca o tempo menor. O ponteiro menor marca o tempo maior. E o mais extraordinário está aqui. É que você nunca vai ver o ponteiro girando ao contrário. Eles estão girando para o mesmo lado. O dia que você vê um ponteiro girando ao contrário é porque ele está sendo manipulado. E toda manipulação te tira do tempo. Tá regredindo. A manipulação para fazer você andar para trás. E quem anda para trás é Michael Jackson. A manipulação te faz andar para trás. A manipulação te tira do tempo. Pessoas que era para estar longe, era para estar voando, mas não estão porque a manipulação arrancou eles do tempo. Yang, meus amigos que estão aqui, Milena, Pedro, Eduardo, aqui o apóstolo. Gente, muitas pessoas não sabem, mas o que atrasou elas de viver o maior propósito da vida delas foi a distração. A distração é uma arma de destruição em massa. Tem mais jovem distraído que jovem ativo. O celular roubou a nossa mentalidade. O celular não traz revelação, ele traz informação. Você nunca entra no celular para ver um vídeo. Você entra no celular, vê 1, 2, 3, 4, porque é um entretenimento. E Deus não está atrás de entretenimento. A informação que te faz pensar embaixo. Destravou, nos atrasou do propósito, porque estamos distraídos. Uma águia não se distrai. Você já viu águia voar em bando? Não. Nunca vai ver. Porque águia, quem voa em bando é pombo. Águia não voa em bando. Ah, mas as pessoas estão me excluindo. Deixa eu excluir, irmão. A exclusão dos homens não anula a escolha de Deus. Talvez a maior prova que você foi escolhido é exatamente quando você é rejeitado. Ah, mas fulano foi embora, fulano me deixou, fulano me abandonou. Aonde você está enxergando a exclusão, Deus pode estar enxergando a separação. Deus pode estar te separando e você se sentindo excluído. Porque quem não conhece o homem da cruz vai mendigar amor. Então mendigar amor, mendigar é um trono de carência. Porque quando você conhece Jesus, você não fica esmolando a atenção de ninguém, não é? Fica a atenção das pessoas, não. Todo mundo pode ir embora, menos Jesus. Todo mundo pode ir embora, menos Jesus. As pessoas podem te largar hoje, irmão. Yes, você pode refazer a vida se Jesus permanecer no seu barco. Todo mundo pode sair, só Jesus que não pode sair. E se você chora por pessoas que estão saindo, se você sofre por pessoas que estão saindo, significa que a sua autodependência nunca está em Cristo, sempre está em pessoas. Você depende de uma palavra humana para se sentir bem, você depende do elogio para se sentir feliz, você depende de um fio na rua para se sentir completa. Isso se chama trono de carência. Porque quando você conhece Jesus, ele te completa. A ponto de nada humano faz diferença. Se as pessoas forem embora, você não vai ficar morrendo por causa disso. A única pessoa que não pode sair é Jesus. Uou. Posso falar uma coisa muito pesada aqui? Uma coisa muito pesada. Você já viu que a águia é uma ave que voa muito alto. A águia não tem medo da chuva. A águia não tem medo do vento. A águia consegue entrar na água, pegar a presa e subir novamente. Quando um pombo molha, ele não voa mais. My God! Quando o urubu molha, ele não voa mais. Mas a águia não, ela molhada, ela continua voando. Yes. Não permita que gotas da mediocridade roubem o seu voo. Não permita que águas de baixo arranquem você dos lugares de cima. Agora, extraordinário. A águia é a única ave de todas que é casalo voando. Nenhuma outra ave é casalo voando.
O urubu pra acasalar pousa. A andorinha pra acasalar pousa. O pombo pra acasalar pousa. A águia não, ela tira onda, acasala voando. Por isso que você nunca vai ver a águia tendo caso com galinha. Aquela de sempre. Para que eu quero descer, professor. Você nunca vai ver águia tendo caso com... Porque ela não se relaciona com quem não tem a mesma visão. Ela só se relaciona com quem tem a mesma visão. Ela só se relaciona com quem tem a mesma altitude. Ela só se relaciona com quem tem o mesmo nível de voo. Porque se você andar demais com galinha, você vai ficar comendo no chão. Se andar demais com pardal, você vai ficar andando embaixo. Uau. Ou seja, com quem você escolhe andar, fala muito sobre... Peguei. Mas essa águia tá andando no chão, andando muito com... Mordi a língua. Com pombo. Tá andando com pombo, tá andando com urubu. Tá andando tanto embaixo, perdeu o voo em cima. Yes. O vento balança ela, mas não tira ela do voo, mano. E outra coisa, a águia não come coisa morta. Ela só come a presa viva. Não come coisa morta, não. Por quê? A natureza dela é diferente. O urubu não come coisa viva. Só come coisa morta. É por isso que tem gente que só tá esperando você morrer pra comer a carcaça. Meu Deus. Porque não tem vida pra alimentar da vida que Deus colocou em você. São os abutres, os carniceiros, que esperam você cair porque eles alimentam da sua queda. Esperam você falhar porque eles alimentam da sua queda. Esperam você errar. E a diferença entre você e outros é que simplesmente o seu pecado foi exposto deles, não. Continua pecando, mas está escondido. Meu Deus. O urubu espera a presa morrer para comer a carcaça. A águia não come carcaça. Ela só come coisa viva. E a palavra de Deus é viva. E se nós somos águia, você não tem que comer coisa de baixo, não coisa morta, não. É só coisa de cima. É isso aí. Por isso que a Bíblia diz assim, ó. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. My God. E subirão, não é como asas de pombo, não é como asas de pardal. É como asas como de águia. Correrão e não se cansarão, porque a águia consegue voar e ela não cansa. Pode estar chovendo, pode estar ventando, ela não cansa. E olha que coisa linda. No Velho Testamento, nós somos como a águia que sobe. No Novo Testamento, o Espírito é como uma pomba que desce. que desce. My God. My God. É como a pomba que desce. Desce. Né? Isso faz, né, alusão a... Este é o meu filho amado a quem me compraz. É isso aí. A religião é ligando o homem a Deus. Religião vem de religar. Religar. É tentando ligar o homem a Deus. O reino de Deus é trazendo Deus aos homens. Por isso que Jesus não pregou religião. Ele pregou o reino. Yes. As pessoas enxergam Jesus como líder, mas a igreja enxerga ele como rei. E a pessoa mais importante do reino não é o chaveiro, não é o copeiro, não é o padeiro. A pessoa mais importante do reino é o rei. A palavra mais pesada é o rei. A presença mais aguardada é o rei. Por isso que quando José estava na cadeia, que o padeiro e o copeiro estavam lá, vale um amém. O padeiro e o copeiro foi preso. Porque Deus não tirou José da prisão para levar para o palácio de uma vez, mas tirou alguém que estava no palácio e trouxe para a prisão só para conhecer José. Porque Deus é um Deus de conexão. Posso ir mais fundo? Deus é um Deus de conexão. Posso ir mais fundo? Sabe qual é o problema do network no Brasil hoje? É que o network foi contaminado. As pessoas só fazem network com quem tem algo a gerar. Se você não tem nada pra gerar, ninguém vai fazer network com você, não? Quer? Faz não. Faz não. Só faz network com quem tem algo a gerar. Então Deus não trabalha com network, Deus trabalha com aliança. Porque network é eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. Aliança não. É eu não tenho nada, você não tem nada. A gente dá as mãos e decide caminhar juntos. Viu? Em alguns lugares o network se tornou uma banca de interesses e não de propósito. José tá dentro da cadeia. Aí a Bíblia diz que os dois caras sonharam. O padeiro e o copeiro sonhou. Porque Deus nunca vai trazer alguém pro seu mundo que não tem o mesmo sonho. Deus não vai trazer pessoas pra perto de você que tem pesadelo. Ele vai trazer pessoas pra perto que sonha, cara. Os caras tá presos, mas tá sonhando. E você tá livre, tá tendo pesadelo. Eles estão presos, mas estão sonhando. Aí o padeiro sonhou e o copeiro sonhou. Contaram pra José, José falou assim, não, daqui a 3 dias você vai ser reintegrado, copeiro. E o padeiro, daqui a 3 dias você morre. Por que o padeiro tem que morrer e o copeiro tem que ser reintegrado e o copeiro não morre? Porque o padeiro mexe com pão, pão fora da carne, a carne tem que morrer. O copeiro mexe com vinho, vinho fora do sangue, o sangue não morre. Então José está preso do lado de 2 malfeitores, sim ou não? Sim. Do lado de 2 bandidos, sim ou não? Yes. Mas quando Jesus esteve na cruz, Ele estava do lado de 2 malfeitores. Um que criticou Jesus, se deu mal, mas o outro, hoje mesmo, estarás comigo. Inaugurou. Você tá aí? Então, José é uma tipologia de Jesus. Na prisão de José, um morreu e o outro viveu. E na cruz,
Um morte eterna e o outro vida eterna. José, ele traz uma lição. A gente pode dizer que a história de José, ela traz essa lição sobre nem sempre contar tudo pra quem você acha que deve contar? Você pode contar tudo, só não pode contar a senha. Sabe por quê? Quando José contou o sonho pros irmãos, o texto diz assim, ó, e os irmãos odiaram. Sabe o que ele fez? E teve José um outro sonho. Vou repetir. Ele contou o sonho pros irmãos, os irmãos passaram a odiar. Ao invés dele parar de sonhar por causa do ódio dos irmãos, ele falou, quer saber? E teve José um outro sonho. Qual o problema? Que quando a gente conta o sonho, que os irmãos nos odeiam, a gente para de sonhar. Sonha de novo. Uau. Ele sonhou de novo, sonha de novo. Para de ficar preocupado com quem não gosta de você, irmão, e vai sonhar. Porque quem dá o sonho é Deus e quem vai realizar não é você, não é Deus. Dá pra ir mais fundo? Dá. Pior do que contar o sonho é revelar a senha. Pior do que contar o sonho é revelar a O senha. José contou o sonho pros irmãos. Pior foi Sansão que revelou a senha pra Dalila. Meu Deus. Porque quando você conta o sonho pros irmãos, o máximo que eles vão fazer é te vender. Mas quando você revela a senha pra Dalila, o mínimo que ela vai fazer é te matar. Te matar. A senha não se revela. Tem segredos na sua vida que é seu e Deus. Para de contar essas fraquezas pros outros, irmão. Porque é a senha que você tá dando. E alguém, quando tem acesso à sua senha, tem acesso a você. Dá pra ir mais fundo? José, os irmãos tirou a túnica dele, você lembra? Sim. Que a túnica era colorida? Sim. Várias cores, né? Yes. Porque Deus nunca vai te vestir com a túnica de várias cores se você tem sonho preto e branco. Para que eu vou descer. De onde vem tanta informação?